Olá, está no ar mais um Cenários. Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser um conceito restrito às grandes corporações e passou a fazer parte da rotina de empresas de todos os tamanhos. Mas no caso dos pequenos negócios, surge uma dúvida central. Estamos diante de uma grande democratização tecnológica ou de uma nova barreira competitiva? Para entender melhor esse momento, o Cenários Trends recebe hoje o Felipe Melo, articulador da Unidade de Inteligência Estratégica do Sebrae Ceará, uma instituição que está na linha de frente do apoio ao pequeno empreendedor brasileiro. Tudo bom, Felipe? Seja bem-vindo ao Cenário. Sua primeira vez aqui com a gente, não é isso? Eu acredito que sim, Kelly. Muitíssimo obrigado. É uma honra estar aqui participando com vocês com um tema tão importante. Tudo bem, Felipe. Nos últimos 2 anos, mais ou menos, a gente viu aí um aumento muito grande do uso da inteligência artificial. Mas, na prática, como que ela começou a se inserir na realidade dos pequenos negócios aqui no Brasil? Assim, Kelly, bem na prática mesmo, inteligência artificial pode ser um tema novo enquanto uma ferramenta de chat que gera resultados para você, mas a inteligência artificial já estava funcionando por detrás em algoritmos de inteligência artificial para a maioria dos serviços que a gente utiliza no nosso dia a dia, desde os serviços de recomendação que a gente vê em streamings, desde alguns serviços de automação de mensagens, como chatbots, por exemplo, que a gente já utiliza há muito tempo. O que acontece é que a popularização de alguns modelos de linguagem que possuem uma resposta em tons mais naturais, que conseguem fazer gerações de mídias como imagens e vídeos, se tornou muito popular e passou a ser uma nova palavra do momento, que pode trazer para a gente, dentro desse ritmo de popularização, tanto desafios, né, de aprendizado, de naturalização desses conceitos dentro do nosso dia a dia, como também potenciais de crescimento, né? Até falando um pouco do que você colocou aí no seu preâmbulo, né? Se é uma democratização ou uma nova barreira competitiva. Eu acho que toda democratização é uma nova barreira competitiva. Imagina que lá atrás, por exemplo, né, antes da existência do computador, a existência de uma ferramenta de cálculo, a própria barreira financeira de você comprar uma calculadora financeira, de você ter os conhecimentos necessários para isso, para que você fizesse grandes planilhas de cálculo, isso era uma vantagem competitiva. Ao mesmo momento em que você tem a democratização de computadores pessoais que podem fazer isso, a democratização gera outras barreiras, porque vai demandar aí criatividade para superar essa nova instância de competitividade. Então, são ciclos eternos dentro do nosso mundo do capital, né? E o pequeno empreendedor brasileiro, né? Ele está adotando a inteligência artificial por estratégia ou por uma pressão competitiva? Quase como uma necessidade de sobrevivência, porque hoje todo mundo está usando inteligência artificial, então eu também tenho que usar. É mais ou menos isso ou é realmente uma estratégia? Acho que a gente pode responder essa pergunta voltando um passo atrás. Por exemplo, hoje, 99% dos empreendimentos brasileiros são pequenos negócios. E quando a gente fala de pequenos negócios, a gente está falando desde o microempreendedor individual, que é aquele cara que tem um CNPJ atrelado ao CPF, ele basicamente, ele quase que fica ali na dificuldade de gestão entre gerir as próprias finanças e gerir o negócio, até a EPP. Ou seja, a empresa de pequeno porte que pode faturar aí até US$ 1 milhão ano, né? Mais ou menos aí uns R$ 5 milhões. Então, tem um universo muito grande quando a gente fala de pequenos negócios. Mas se a gente for olhar a massa dessas pessoas, o volume, assim, a grande concentração numérica, a gente vai ver que os pequenos negócios, de uma forma geral, eles dificilmente surgem por uma contextualização puramente estratégica. Geralmente é uma pessoa que identifica uma oportunidade de mercado porque ela já tem um ofício, ela enxergou um diferencial competitivo na entrega de trabalho dela, ela teve uma necessidade de se formalizar, ou porque perdeu o emprego, ou porque foi pejotizada, mas o fato de não existir um grande planejamento estrutural no surgimento do grande número dessas empresas não significa dizer que elas não podem mudar esse planejamento no meio do processo e se estruturarem, crescerem, se estabilizarem e passarem a avançar a partir daí de uma forma mais organizada.
Então, da mesma forma que a gente vê para o quadro geral dos pequenos negócios, assim é uma realidade representativa da inteligência artificial. Então, o que a gente observa no dia a dia, e aí tem uma pesquisa recente do Sebrae que está lá no nosso portal, que cerca de 44% dos pequenos negócios já utilizam inteligência artificial de alguma forma dentro do seu dia a dia. Então, o que a gente observa é que essas pessoas elas estão de fato utilizando de forma difusa, sem uma estratégia concentrada, sem um plano de operação, mas isso não desmerece o uso da estratégia ou da ferramenta em si. Sabe? Pelo contrário, é melhor que a gente comece rápido, fale logo, fale rápido dentro desses pequenos experimentos e possa reaprender e a partir daí estruturar melhor o nosso plano de voo, do que a gente não entrar nessa onda e terminar perdendo o bonde quando outras pessoas com menos capacidade, menos dotação técnica vão fazer o mesmo. E no caso, quais são as principais aplicações, Felipe, que a gente pode colocar aqui do uso da inteligência artificial nos pequenos negócios? Como que ela já está sendo aplicada no dia a dia dos Kelly, assim, empreendedores? de longe, marketing e divulgação. Acho que a inteligência artificial ela trouxe acesso a você. Os profissionais de marketing podem me escalpelar eu dizer um negócio desse, né? Mas ele trouxe acesso a você poder ter uma emulação, um simulacro de um copydesk disponível para você ali, entre aspas, gratuitamente. Então, pessoas que muitas vezes não tinham preparo para poder anunciar os seus negócios, preparar campanhas, entender como é que funcionava um anúncio profissional na internet, montarem criativos, criarem sequências, seja em redes sociais como carrosséis do Instagram, seja em marketplaces, essas pessoas passaram a ter acesso com simples perguntas em linguagem natural. Então, pessoas que talvez não tivessem nem a visão da necessidade de uma consultoria em marketing, em branding, em estratégia de divulgação e comercialização, passaram a ser assessoradas, botar bem entre aspas aqui esse termo, por meio da inteligência artificial. Então, eu volto para aquele ponto do começo: é democratização ou é barreira competitiva? É um pouco dos dois, né? Então, esse, de longe, é o primeiro grande uso de IA para os pequenos negócios. Atendimento ao cliente, os chatbots evoluindo, você tendo a possibilidade de ter agentes de IA 24/7 disponíveis com o seu cliente, fazendo automações com empresas e startups que surgem aos montes dentro dos institutos de tecnologia, né? Dentro dos hackathons que são realizados, inclusive majoritariamente com o apoio do Sebrae como instituição de fomento para esse processo no ecossistema de inovação. É, e aí, por fim, mas não menos importante, organização e produtividade. Sabe, Kelly, quantos pequenos negócios não tiveram acesso a um mapa estratégico, a um planejamento de negócios, a uma definição de metas claras para os seus empreendimentos, coisas que talvez eles considerassem supérfluo, bobagem, inacessível, mas que com 6, 7 perguntas dentro da inteligência artificial, ela termina direcionando eles para aquele processo e familiarizando eles com alguns termos que às vezes estavam presos por detrás de um tecnicismo é, próprio da administração ou próprio da gestão empresarial. Então, se for para citar três grandes pontos daqueles 44% que eu falei anteriormente lá, que foram alvo aí da pesquisa do Sebrae, eu citaria esses três. Entendi. E quando a estratégia é bem aplicada, né? Quando o uso da inteligência artificial ele é bem feito no pequeno negócio, quais são os ganhos mais relevantes que ele pode gerar? Assim, ó, o ganho maior de qualquer coisa que a gente vai fazer com inteligência artificial é o ganho de tempo, né? Ele é o mais imediato, ele é o mais visível possível, porque eu estava falando de marketing antes, né? Então, se o cara já criava conteúdo, ele vai começar a criar conteúdo mais rápido, vai ser mais assertivo. Lá para aquele exemplo do chatbot, ele vai responder mais clientes e vai responder melhor, com mais agilidade, com mais celeridade. Ele vai poder, por exemplo, para quem faz propostas, para quem faz orçamentos, né? Vai poder criar propostas em minutos, padronizar sua comunicação, se imiscuir de produzir erros em documentos que são importantes dentro da sua atividade, da sua entrega. Então, ganho de tempo que tem uma diversidade aí de efeitos colaterais, como aumento de vendas, né, já que ele está atendendo mais e mais rápido, né, redução de custos para quem precisava ter uma contratação talvez de uma consultoria ou de ferramentas que apoiassem ele nesse processo e que agora uma ou duas inteligências artificiais podem fazer a mesma coisa. E todo o outro arcabouço de ganhos colaterais que a gente tem, como melhoria de qualidade e credibilidade, né, do uso das informações com a referência de fontes que às vezes ele nem tinha conseguido pesquisar, nem tinha conseguido acessar para subsidiar ele em todo esse processo.
E agora falando sobre o outro lado, né? No caso, quais são os principais erros que vocês aí do Sebrae têm observado no uso da inteligência artificial por pequenos empreendedores? É, Kelly, e assim, de novo, né? Pequenos empreendedores, porque a gente está fazendo um recorte específico aqui, mas são pessoas, né? Então, de uma forma geral, a gente tende, enquanto pessoas, a gente tende a superestimar as capacidades de uma nova tecnologia. Usualmente a gente faz isso, né? E não somente enquanto pessoas individuais, mas enquanto movimentos de mercado, né? Há pouco aqui, mais cedo, eu conversava com a equipe, lembrando do boom que as .com tiveram lá nos anos 90, né? Então, o próprio mercado financeiro, ele superestima a capacidade que certas transformações tecnológicas vão realizar com o mercado, e a gente teve bolhas e bolhas financeiras que estouraram e deixaram pessoas aí com rombos milionários. Então, essa superestimação das capacidades da tecnologia também acontece no nível do indivíduo. Então, tudo que uma IA gera precisa ser revisado pelo pequeno negócio. E muitas vezes o que acontece é que esse trabalho de curadoria ele passa ao largo. Então eu gero um conteúdo de fundo e ali aquela IA que era para ser um diferencial competitivo, uma ferramenta de destaque no mercado, termina sendo mais um porque fica um texto genérico, uma entrega genérica, não agregou valor. Quem lê sabe que é IA, não, já perde a credibilidade que era para ter ganho e o efeito termina gerando um rebote. Totalmente o oposto da geração de valor que se esperava. Então, não fazer a curadoria dos conteúdos da IA é de longe o primeiro ponto. O segundo, que está muito casado com esse, é o seguinte: é você utilizar a IA sem um objetivo claro. Tá? Então, esse uso desordenado que a gente falou, que é natural que o começo seja assim mesmo, ele faz com que a IA seja usada quase como um grande Google. Né? Não é mistério que a própria pesquisa da Google, né, e outros crawlers de pesquisa na internet já adotam isso por padrão. Né? Você digita lá uma pesquisa e a primeira resposta que aparece para você já é a resposta da IA. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram a utilizar a IA como se fosse um grande Google. Então, a IA ela precisa realizar tarefas, ela precisa cumprir desígnios, né? E desígnio em inglês é design, né? É um desenho, é uma proposta, é uma ideia que se tem de começo, meio e fim para que aquela entrega de valor possa realmente fazer sentido. Então, curadoria da IA, né? Não superestimar as capacidades dela e ter um objetivo claro, um plano de voo para como é que você vai utilizar essa IA e principalmente como é que você vai aprender continuamente com ela. Felipe, quais são hoje os principais obstáculos para a adoção da inteligência artificial pelos pequenos negócios? O que é que vocês veem aí que ainda trava, as pequenas empresas, né, os pequenos negócios, de adotar a inteligência artificial? Eu não diria de adotar, sabe, Kelly, mas talvez adotar, assim, todo mundo adota, mas eu diria de ter resultados efetivos com a IA. Então, assim, o principal obstáculo mesmo para o pequeno negócio é a falta de tempo para poder entender de fato como é que essas ferramentas podem produzir resultado. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Todo mundo abre uma ferramenta de inteligência artificial, vai lá no chat, digita o que quer, gera um resultado ou outro, mas as pessoas não estão tendo tempo para poder produzir um conhecimento estruturado dentro dos seus negócios, sabe? O pequeno mesmo, aquele cara que ele é tudo, né? Desde o comercial até o produtivo, o O criativo, Equipe, né? o Eukip, esse cara, ele usa muito no dia a dia de uma forma pulverizada e ele não está conseguindo parar para poder dizer assim, agora eu preciso fazer um plano de capacitação individual para que eu possa compreender a profundidade dessas ferramentas. Eu vou dizer um exemplo disso aqui, tá? É, é, Todo mundo viu aí nesses últimos 2, 3 meses o boom que a inteligência artificial da Anthropic, a Claude, deu em relação aos saltos de resultado frente aos modelos mais comuns de mercado, como Gemini, ChatGPT, né, da OpenAI. Então, o Claude hoje é de longe a melhor ferramenta para poder entregar valor para a maioria das tarefas que são demandadas por pequenos negócios no Brasil. E se você for ver a taxa de adoção de uso no Claude por, por brasileiros, ela é muito individualizada, né? Ela é muito pulverizada. Então, o Claude ele requer uma curva de aprendizado um pouquinho diferente. Ele requer que você baixe a ferramenta local para você poder ter um melhor uso do que o uso diretamente no navegador.
que você se familiarize com a ferramenta do Cloud Code, que você entenda as bibliotecas, que você saiba como é que faz as instalações e as demandas por algumas dependências que ele tem dentro do modelo de linguagem. Então, com base nisso, o tempo para se planejar termina perdendo espaço para o uso pulverizado e descoordenado dessas ferramentas. Então, a maior dificuldade de adoção hoje é, de longe, a falta de tempo para um planejamento estruturado de capacitação. Estou nem dizendo de uso, tá? Porque usar todo mundo usa e vai sempre continuar usando. Mas é de se capacitar para poder utilizar melhor e gerando resultados efetivos. E isso fatalmente gera uma dificuldade de você enxergar valor claro na IA. Porque esse uso superficial aqui da camada primeira, todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, acabou tudo aquilo que a gente falou lá no começo, da onda, do boom. Aí agora o que que vai acontecer? Vamos voltar para aquele cenário de eu precisar depender de ter um especialista, um consultor contratado, que já tem esse conhecimento aprofundado, para que eu não precise da curva de aprendizado e esse cara venha para mim como um analista de IA, um engenheiro de IA, para poder me desenvolver dentro dessas áreas. Então, sem um plano coerente de capacitação e desenvolvimento, a gente não vai avançar nesse processo. E, Felipe, agora falando sobre cibersegurança, você acha que o empreendedor brasileiro que está usando a inteligência artificial, ele está preparado para lidar com temas como privacidade, uso ético e até a questão da dependência tecnológica também? Você quer a resposta curta ou a resposta longa? Eu quero a resposta certa. A resposta certa não tem. Mas, ó, Kelly, assim, ó, de longe, assim, resposta curta, não, não está, tá? Resposta longa, grandes corporações não estão. Não tem por que a gente querer jogar o peso de uma responsabilidade dessa em cima do indivíduo. Por que que grandes corporações não estão? Porque esses temas eles são muito mais profundos do que se aparecem no primeiro momento, né? Veja, a LGPD exige uma série de responsabilidades para o tratamento de dados que, se eles não forem muito bem compreendidos e significados no dia a dia do comercial, a gente não consegue ter uma fluidez nessas ações que o pequeno negócio precisa. Então, por essa complexidade natural de interpretação, de definição de processos que a maioria dos pequenos negócios nem tem, a gente termina digamos assim, botando sistemas de escanteio. Tipo assim, vou deixar para me preocupar isso quando eu for grande, né? Quando eu tiver maior. Então, é, a gente não está conseguindo nem ter tempo para aprender a IA. Eu também não vou conseguir ter tempo para me dedicar a perceber as relevâncias ou as melhores práticas, as melhores formas para poder lidar com a segurança desse tema. Então, assim, privacidade de dados, uso ético, dependência tecnológica perdem espaço quando a minha vantagem competitiva lá atrás ainda está sendo de tentar acompanhar esses critérios de mercado. Então, quem mais vai poder subsidiar hoje os pequenos negócios nisso são grandes corporações que já traduziram esses temas, essas realidades para dentro de si mesmas e que podem prestar esse apoio. Talvez seja aí onde o Sebrae brilha mais uma vez, né? Porque no apoio aos pequenos negócios, esses temas que a gente está tratando aqui já vêm embutidos sobre como o dia a dia deles pode ser mais fácil, pode ser facilitado a partir do uso de uma IA consciente. E como é que o Sebrae pode ajudar? Você falou que o Sebrae entra nessa parte, né, de ajudar o pequeno negócio, mas como é que o Sebrae trabalha essa questão da privacidade de dados junto com os pequenos negócios? De duas maneiras principais. A primeira delas é formação, mentoria e capacitação direcionada às necessidades do negócio. Então, o Sebrae, ele é uma grande instituição voltada para o desenvolvimento territorial. Então, desenvolvimento territorial por meio dos pequenos negócios significa compreender que a força motriz que vai gerar esse impacto econômico, que vai fazer essa virada de chave na nossa transformação e desenvolvimento, são os pequenos negócios. No momento em que o Sebrae se volta para eles, para poder desenvolver jornadas de capacitação e melhoria nesses temas que geram competitividade, que geram impacto no ambiente de negócio,
já está embutido, já está dentro do núcleo duro de todo esse processo, a visão dessa responsabilidade com dados, responsabilidade com o uso de IA e, obviamente, o lado mais pragmático, de como essa conversão no dia a dia pode ajudar a vender mais, a melhorar o atendimento, a gerir e organizar o meu negócio. Então, é como se o Sebrae ele tivesse como, por meio dessa sua missão de transformar o ambiente de negócio, de transformar o desenvolvimento do território, ele tivesse uma responsabilidade embutida de fazer com que essa força motriz da transformação, que são os pequenos negócios, fizessem isso de uma forma sustentável e consciente. Então, o Sebrae ele entra fazendo com que esse discurso ele não fique em segundo plano, como eu falei anteriormente, por falta de tempo, ou seja, pelo que for, mas pelo contrário, ao mesmo tempo em que você já aprende a usar IA, você já aprende isso não pelo uso pulverizado, mas sim do uso consciente, mais otimizado para que o teu negócio possa crescer de forma sustentável. Certo. E falando sobre perspectiva agora, Felipe, quando a gente olha para os próximos 5 anos, mais ou menos, qual será o papel da inteligência artificial no crescimento dos pequenos negócios? O papel da inteligência artificial no crescimento para daqui a 3 a 5 anos? Bom, assim, Kelly, eu acho que é, o principal elemento é que a gente vai ter níveis de personalização e capacidade de venda para os pequenos, em ferramentas assim comuns e cotidianas, que a gente só tinha para grandes empresas. Eu vou voltar no exemplo do Claude, tá? Se você quiser, por exemplo, fazer uma proposta e essa proposta você já mandar para o teu cliente por meio de uma apresentação corporativa, toda esquematizada, você tinha que gastar um tempão aí com o teu criativo, com a proposta, análise de caso, para você poder fazer a sua venda, entregar o resultado e tal. Tudo isso no nível de personalização extremo, gigante, está disponível para você com algumas, alguns minutos de processamento. Então, o nível de qualidade dos pequenos empreendedores, dos empreendedores individuais, ele sobe para um nível corporativo em questão de semanas de uso de uma IA consciente e bem treinada. Então, essa capacidade de venda, de entendimento e adaptação aumentando, aumenta também a cobrança e a minha escalabilidade. Então, isso é um dilema bom por um lado, ruim por outro. Né? É bom porque eu estou entregando sempre essa qualidade, é ruim porque eu vou estar sempre me exigindo mais além disso e vou estar tendo que dar conta de demandas de mercado cada vez mais gigantescas. Né? Então, esse é o primeiro futuro, o futuro da personalização, que nos leva ao futuro da escala. Antes, aquilo que era trabalho manual, personalizado, né, direcionado, agora vira trabalho em massa. Né? Talvez ele não vire para quem de fato realiza o seu trabalho manufaturado, né? Quando você faz uma produção em pequena escala de alimentos, né? Ou de um artesanato, ou de algo que exige um trabalho ainda manual, mas a forma como você vai converter isso em serviço, por exemplo, entregar isso na internet, no marketplace, ele passa a ser cada vez mais escalável. E analisar esses públicos, entender aonde esses públicos de fato vão poder gerar mais oportunidades de negócio, vai deixar de ser o trabalho para grandes observatórios, para relatórios caríssimos e vai passar a ser função de agente de IA que você mesmo vai poder customizar de acordo com o seu público. Então, sempre voltado para o comercial, para como a gente traduz a realidade dos pequenos negócios em serviços. E agora, para a gente finalizar os cenários, Felipe, está chegando ao fim, né? O empreendedor que não incorporar a inteligência artificial ao seu modelo de negócio, ele tende a perder relevância no mercado ou é uma coisa que ele não precisa se preocupar com isso? Kélia, vamos, assim, desde o começo eu estou falando, né? Vantagem competitiva ocorre em qualquer tecnologia, desde a tecnologia que foi o invento da escrita até o invento da internet. Então, vamos lá. O jornalista que nos anos 2000 não conseguiu utilizar a internet para crescer, ele perdeu competitividade? Perdeu. Com O certeza. jornalista, né? O jornalista que não conseguiu utilizar, por exemplo, redes sociais depois com a massificação delas em 2010, perdeu competitividade? Perdeu. Aquele que não conseguiu utilizar a inteligência artificial vai perder competitividade? Sem dúvida nenhuma vai. Então, essa é uma realidade para qualquer formato de tecnologia em massa que a gente veja no mundo hoje. Qualquer um. Computador,
celulares, todos eles geraram grandes transformações e com a IA não é diferente. Vai Então, deixar de quem ser uma novidade para ser uma necessidade. já deixou. Já deixou, Carly. Assim, não tem mais como a gente dizer que a IA é uma buzzword. Ela pode mudar a sua aplicação para de aplicações mais superficiais, passar a ter aplicações mais profundas, mas quem não acompanha o nível de competitividade do mercado com qualquer ferramenta tecnológica não vai avançar. E a IA não é uma exceção para essa regra. Perfeito. E com isso a gente finaliza aqui os cenários, né? Gostaria de agradecer eu, Felipe Melo, nosso convidado de hoje, e também a sua audiência. Não se esqueça de curtir a Trends, de seguir o nosso canal para não perder nenhum conteúdo. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.